Senhor, meus irmãos, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. A gente estudou nas aulas passadas do capítulo 1 ao 4 do livro de Apocalipse. Hoje a gente vai estar estudando o capítulo de número 5, dando continuidade aí. E dentro do livro de Apocalipse a gente vai estar vendo estamos vendo alguns eventos escatológicos, ou seja, eventos, profecias futuras, e algumas que já acontecem nos dias atuais e outras que vão acontecer mais na frente. Então a gente vai estar vendo no livro de Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao 14, se você quiser acompanhar na sua Bíblia Sagrada. Versículo 1 diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Destra a gente aprendeu que ou significa poder ou mão direita. Então aqui está falando que havia um livro que estava à destra daquele que estava sentado ao trono, ou seja, nas mãos, no poder, sobre o domínio daquele que estava sentado sobre o trono. E a gente sabe que este que estava sentado sobre o trono é o próprio Deus. Ou seja, havia um livro escrito por dentro e por fora que estava sobre a autoridade, sobre o domínio, sobre o poder de Deus. E que esse livro ele estava escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Então a gente entende-se que para pegar este livro que estava com Deus, tinha que ser alguém digno. Alguém digno. Ou seja, este livro ele estava nas mãos de Deus e que tinha que ser uma pessoa digna para pegar. Ou seja, se estava nas mãos de Deus, este livro, a pessoa para poder pegar tinha que ir até a presença de Deus. E sabemos que para alguém se aproximar de Deus, ela tem que estar em posição de santidade, ter uma vida digna, uma vida de santidade, né? E tem que estar com a vida no altar. Então não era qualquer um para chegar até o trono e pegar este livro. Tinha que ser alguém digno para poder pegar este livro com o próprio Deus. Tanto é que a gente vê que é dito que não havia ninguém digno, né, de abrir o livro, até que surge um, que a gente sabe que é o próprio Cristo. Este livro, a gente leu no versículo 1, capítulo 1 do versículo 1, que este livro, ele estava escrito tanto por dentro quanto por fora. E por que esse livro ele era escrito por dentro e por fora? Antigamente não fazia livros como é feito hoje, este modelo. Este é o modelo de um livro hoje. Antigamente os livros ele eram em rolo, ou seja, era escrito em uma folha e essa folha era enrolada e ficava como se fosse essa caneta, um rolo. Aí quando soltava o selo servia para selar o livro. Então só pessoas que não era qualquer um que poderia abrir o livro. Então o selo era uma maneira de preservar que aquele livro não fosse violado por qualquer um. Era como se fosse um cadeado. Hoje a gente usa um cadeado para selar, para trancar. O selo é como se fosse um cadeado, ou seja, estava trancando um documento para que qualquer pessoa não abrisse. Ou seja, este livro ele estava selado com 7 selos, ou seja, como se fossem 7 cadeados. 7 a gente sabe que é um símbolo de perfeição. Ou seja, esse livro ele estava perfeitamente selado, trancado, ou seja, só a pessoa digna de abrir conseguiria abrir esses 7 selos, ou seja, esses 7 cadeados. 7 selos, perfeição. Não quer dizer que havia ali 7 selos, mas sim que havia uma perfeição. Este livro ele estava fechado, selado, e qualquer um não poderia abrir. Tinha que ser alguém digno, por quê? Porque o livro estava nas mãos do próprio Deus. Então, para poder pegar este livro, tinha que ir até a presença de Deus, e para ir até a presença tinha que ser alguém digno.
alguém santo. Este livro ele estava escrito por dentro, ou seja, um dos significados dele estar escrito por dentro é o quê? A Bíblia Sagrada, ou seja, a leitura da palavra. Que para se ter o conhecimento, tinha que ler. Então, este livro, ele representa a palavra, a revelação de Deus. Ela é a revelação do Senhor. Então, escrito por dentro, pode ser uma interpretação da Bíblia. Ou seja, que a gente precisa ler para ter o conhecimento. Abrir ele e ter a revelação do próprio Deus direcionada a nós. Escrito por fora, pode ter também um dos significados, que são sinais que acontecem no mundo. Os sinais que Cristo falou que ia acontecer, que iria anunciar a volta de Cristo, que o fim estava próximo. Então, escrito por dentro e por fora, podemos pegar essa interpretação. Escrito por dentro é a palavra, a Bíblia Sagrada, ou seja, a necessidade de ler o livro, para que nós venha receber do Espírito Santo a interpretação do que está revelado. Escrito por fora, que é aqueles que são sinais que demonstram a veracidade deste livro, que confirma, né, que esse livro ele é verdadeiro e fiel. Ou seja, este livro que João vê é a revelação de Deus, é a revelação da palavra. Ou seja, Deus ele está entregando uma revelação das coisas que irão acontecer. Entendeu? Vamos ver, e selos, a gente viu que selos servia para trazer o que? Segurança. 7 fala de perfeição, e selos era algo que era para garantir a inviolabilidade, ou seja, para que somente a pessoa ao qual foi escrita o livro ou documento pudesse abrir, algo inviolável. Ou seja, ele só poderia ser aberto por alguém digno, que foi o próprio Cristo. Então, os selos estava no livro para que somente a pessoa ao qual foi destinado aquele livro poderia abrir. Vamos dar continuidade aqui nos versículos. Versículo 2 diz: E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Aqui não fala o nome do anjo, mas provavelmente pode ser Gabriel, ou pode ser outro anjo. Então não podemos afirmar que anjo é este. Mas fala que era um forte anjo. Alguns estudiosos que creem que seja o próprio Gabriel. Ou seja, o próprio anjo está falando: quem é digno de abrir o livro? Não há ninguém digno. Nem os anjos poderiam abrir este livro. E ó que os anjos vivem em santidade, está diante de Deus. Versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Quando o versículo 3 vem falando que ninguém no céu, na terra, ou até debaixo da terra poderia abrir o livro, foi achado digno de abrir o livro, aqui está falando do universo, ou seja, que em todo o universo, no céu, na terra, debaixo da terra, ou seja, em todo o ambiente que foi criado por Deus, não achou ninguém digno. Então aqui, céu, terra e debaixo de terra, está falando do universo, no seu total, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo terreno, no mundo físico. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Versículo 5. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Anciãos, a gente já estudou na aula passada, né? Que vem representando aí as 12 tribos de Israel.
e os 12 apóstolos, ou seja, esses anciãos vêm representando os redimidos, os salvos, a igreja, o povo de Deus que já foi glorificada, exaltada, honrada. Então, esses anciãos é um símbolo dos redimidos, dos salvos. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Leão da tribo de Judá. Aqui esse ancião está falando de quem? Do próprio Jesus, que mediante o sacrifício dele na cruz, ele se tornou digno de abrir este livro. Ou seja, havia alguém digno, Cristo. Leão da tribo de Judá. Leão vem representando o quê? Força, velocidade, poder. Da tribo de Judá, a raiz de Davi, vem representando o que é a humanidade de Cristo. Cristo ele veio o quê? Da descendência de Davi. Humanamente, Cristo era um descendente de Davi. E a família de Davi veio da tribo de Judá. Por isso fala raiz de Davi, descendente de Davi. Leão da tribo de Judá, ou seja, está falando da humanidade de Cristo, que ele veio da tribo de Judá, descendente de Davi. Leão. Quando se fala de leão, vem falando de força, de poder, de reino, que Cristo é o rei. O leão não é um rei, não é o rei da floresta, não é um animal feroz, poderoso, que todos temem. Então, quando vem falando que Cristo é o leão da tribo de Judá, vem falando do seu poder. Alguém poderoso, alguém que tem uma velocidade. Então, a gente vai entender isso. Leão fala de poder, é uma das características de Cristo, que ele é poderoso, que ele é o rei dos reis. Vamos dar continuidade. Então, que ele venceu para abrir o livro, venceu que vem falando da vitória de Cristo na cruz. Então, ele venceu, ele foi digno, achado digno de poder pegar o livro e abrir este livro. Versículo 6. E olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, né? Esses 4 animais a gente estudou na aula passada, que vem falando dos querubins. E entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos. O anjo vê um leão. João, quando olha, não vê um leão, vê um cordeiro. Por quê? Porque Cristo ele se apresenta a nós conforme a nossa necessidade. O anjo precisava de alguém forte e poderoso para abrir o livro. Então ele vê o que? Um leão. João estava chorando, estava triste, porque não conseguia ver alguém digno de achar o livro. Então, pela tristeza de João, ele não vê um leão, alguém poderoso, ele vê um cordeiro, alguém manso, suave, humilde, para consolar, para confortar João. Então, Cristo, ele vai se apresentar a nós conforme a nossa necessidade. Se você precisa de alguém poderoso para guerrear, Jesus vai se apresentar como general de guerra, como leão da tribo de Judá. Mas se você está triste, está fraco, está precisando de conforto, Jesus ele vai se apresentar como cordeiro. Olhei e vi que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, ou seja, o próprio Cristo, como havendo sido morto, ou seja, como morto, vem falando das cicatrizes que Cristo carrega, ou seja, até hoje as cicatrizes que Jesus ganhou na cruz do Calvário é visível. As marcas do prego, a marca da lança ainda está. Então, como morto, ou seja, João via as cicatrizes que ainda estavam em Cristo, no corpo de Cristo, que até hoje está. E tinha 7 chifres. Chifres, meu irmão, na Bíblia, quando a Bíblia fala de chifres, vem falando de poder, de autoridade, porque chifre tem um significado de poder, de autoridade. Um animal que tem um chifre, ele usa o chifre como uma arma de defesa,
como uma arma de ataque. Então, quando a Bíblia fala de chifre, fala de poder, de autoridade, ou seja, cordeiro também era uma das qualidades de Cristo, uma das características, como o leão. Só que o leão é a qualidade de poder, de veracidade. E cordeiro vem representando Cristo como expiação pelo pecado do seu povo. Ou seja, o cordeiro que serviu como expiação para que Deus viesse perdoar o pecado do povo de Deus, os redimidos, aqueles que se convertem a Cristo. Então, cordeiro e leão são características de Cristo. Poder, mansidão, humildade, aquele que foi morto pelo povo. Por isso que eu falei no início do nosso estudo que o livro de Apocalipse ele usa muita simbologia. Cordeiro, leão, besta. Então isso vem o quê? Trazendo alguma pessoa, o significado de alguma pessoa, de algum ser, ou de nações, como quando fala de mares, de águas, vem representando povos. Os povos eles são simbolizados por águas, por mares. Então a gente precisa entender o significado desses símbolos para poder entender o que João estava querendo passar. Então, quando a gente vê aqui cordeiro e leão da tribo de Judá, vem falando das características de Cristo, dos atributos de Jesus. Então, 7 chifres. Chifres fala de poder e de autoridade. E 7 a gente aprendeu que é o quê? Perfeição. 7 chifres. Vai falando que Cristo ele é perfeito. O seu poder e a sua autoridade é perfeita. Não há defeito, não há falhas, não tem como ele perder nenhuma batalha. Chifre fala de força, de poder. 7 chifres vem representando perfeição. Que Jesus ele não perderá, não perdeu e nunca vai perder uma batalha. E fala também de 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. A gente estudou nas aulas passadas sobre os 7 Espíritos de Deus, que vem falando dos atributos do Espírito Santo, que flui em nós quando o Espírito Santo está sobre nós. Então aqui está falando que o Espírito Santo sobre Cristo trouxe os atributos do Espírito em Cristo. E quando vem falando de 7 olhos, vem falando o quê? 7 olhos, vem falando de uma visão, e conhecimento de um todo. Ou seja, que Cristo, através do Espírito Santo, dos atributos do Espírito Santo que está em Cristo, ele tem uma visão e um conhecimento total do céu, da terra e o que está debaixo da terra, ou seja, de todo o universo, de tudo que existe, ou seja, Cristo, ele está ciente de tudo. Ele tem um conhecimento perfeito, 7, perfeição. 7 olhos, que ele tem um conhecimento de tudo, de todas as coisas. Não tem como esconder nada de Cristo. Onipresença, onisciência, onipotência, perfeição. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ou seja, Cristo foi achado digno de pegar o livro da mão de Deus. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, Cristo, ao ser digno de pegar o livro, os anciãos, que representam os redimidos, e esses animais que representam os querubins, os anjos que estão diante do trono, se prostra diante de Cristo, adorando e louvando a Ele. Ou seja, eles adoram a Cristo. Eles reverenciam o poderio e a santidade de Cristo. E tendo todos eles harpas, ou seja, harpas, instrumentos de música, ou seja, eles estavam entoando louvores a Cristo.
e havia salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo, ou seja, as nossas orações, irmãos, elas estão diante de Deus, estão no céu. As nossas orações não são em vãos. A gente vê aqui que as orações dos santos da igreja, ela está no céu, sendo ouvida, sendo honrada, sendo respeitada. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Ou seja, eles estavam entoando um novo cântico. Novo cântico na Bíblia Sagrada vem falando de vitória. Quando o povo de Deus vencia uma guerra, eles cantavam um novo cântico como uma maneira de agradecer a Deus, de honrar a Deus pela vitória que deu. Então aqui esse novo cântico vem representando o quê? A vitória do povo de Deus, a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Um novo cântico, um novo louvor em adoração, em agradecimento a Deus. Versículo 10. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, a igreja se torna, mediante o sacrifício de Cristo na cruz, reis e sacerdotes. Aqui está falando o quê? Que eles reinarão com Cristo. Foi o que eu falei nas aulas passadas. A igreja ela vai reinar, ela vai governar. No milênio aqui na terra, quando o milênio foi estabelecido por 1000 anos na terra, a igreja também vai governar junto com Cristo. Cristo vai designar regiões, estados, cidades para que a igreja governe. Então a igreja vai governar. Ela é considerada sacerdote, ela é considerada rei, ou seja, também vai ter poder e autoridade designada para a igreja. A igreja vai vir com Cristo no milênio para governar a terra junto com Cristo. Então você vê a honra que a igreja vai receber. Versículo 11, e olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era um número de milhares, de milhões e de milhares de milhares. Aqui ele vê o que? Anjos ao redor do trono louvando a Deus. Ou seja, o céu se prostra diante de Cristo, diante de Deus. E esse milhões e milhares de milhares é um número incontável. Ou seja, João está querendo dizer que não tem como contar quantos anjos existem. Não tem como contar quantos santos tem lá no céu. Milhões e milhões, milhares de milhares representam um número incontável, não tem como contar, é incontável, eu não consegui contar um número. Então a gente vê a multidão que está no céu, é números incontáveis, incalculáveis, ao homem é impossível contar. Versículo 12, e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Aqui eles estão adorando e reconhecendo o poderio, a santidade de Cristo. Versículo 13. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e todo que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada ações de graça, honra, glória e poder para todo sempre. Aqui vem falando o quê? Que toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, toda criatura vai reconhecer Jesus Cristo, vai ter que se prostrar diante de Cristo e reconhecer que Ele é o único Rei dos reis e Senhor dos senhores. Toda criatura, meu irmão, todos vão se prostrar diante de Cristo. Até aqueles que estão hoje no inferno vão sair do inferno e vão ter que se prostrar e reconhecer que Jesus é o Rei dos reis. Versículo 14. E aos 4 animais dizia amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram o que vive para todo sempre. Então a gente viu que o livro, que representa a revelação da palavra, estava na mão de Deus. O próprio Cristo foi o único achado digno mediante o sacrifício dele da cruz. Ele pega o livro que estava escrito por dentro e por fora. Por dentro representa o que? A leitura da palavra, ou seja, que é necessário ler, meditar para receber do Espírito Santo a revelação.
Escrito por fora vem representando o quê? Os sinais que acontecem no mundo que comprovam a veracidade da palavra. 7 selos, vem falando de perfeição. 7 fala de perfeição. 7 selos, 7 olhos, 7 chifres, perfeição, poder, totalidade. 7 selos, o selo servia o quê? Para proteger o documento, para ser inviolável. Somente o destinatário poderia abrir. Então era uma garantia de inviolabilidade. E aberto por alguém digno, somente alguém digno poderia abrir este livro que estava nas mãos de Deus. A gente viu falando sobre céu, terra e debaixo de terra, ou seja, o universo no seu total. Leão da tribo de Judá e cordeiro são características de Cristo, vem representando o que? As características de Jesus. Leão, poder, velocidade, agilidade, Rei dos reis, aquele que reina, aquele que está no controle. Cordeiro foi aquele que foi morto e fez a expiação dos nossos pecados diante de Deus. Aquele que nos consola no momento de tristeza, de aflição, de dor. Como morto, que João vê ele como morto, ou seja, como morto, mas está vivo. Ou seja, João via as cicatrizes dos pregos, da coroa de espinho, da lança que o transpassou. Ainda há as cicatrizes. Lembra quando Jesus apareceu para os discípulos, que ele fala para Tomé, toque nos sinais, toque nas cicatrizes. Então, 7 chifres, vem falando de poder e de autoridade. Chifre representa poder. 7, perfeição. 7 olhos, que ele tem o conhecimento, ele vê tudo, que ele tem o conhecimento de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Deixa aí essa aula do capítulo 5 de Apocalipse, que os irmãos vêm estar também meditando na apostila. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe.